Pessoal, já deu start aqui na gravação da web aula ao vivo, tá? Vocês desculpa, a aula passada aconteceu a mesma coisa, mas demorou muito aqui, o sistema tá meio, tá instável aqui, tá bom? Mas hoje vai dar tempo, tá? É, eu vou já compartilhar com vocês as diretrizes do Unidigital, tá? E aí, depois do recado Senai Digital, nós voltamos à nossa aula, né, normal aqui, tá? E aí, hoje, fazer análise da última atividade de circuitos de tensão e corrente alternada, tá bom? Só incluir o som aqui, já que a gente inicia. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Beleza, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Já a aula vai ser mais dinâmica. Lembrando, tá, pessoal, que hoje é o último dia, tá? Da UC de eletricidade. Quem não enviou, tá? Envia, não, né? Não deixe essa oportunidade passar. Tava vendo aqui, ó. A Laura já deixou a análise da atividade de hoje. Já tá aqui, ó. Ah, não, esse daqui foi da aula passada, tá? Foi mal. Isso aqui já tinha disponível. Aí lembra que deu um problema lá na aula passada? Eu deixei a nossa aula aqui, tá? Só que eu não finalizei. Aí lembra que eu falei que eu tinha uma aula gravada? Aí por isso que eu deixei essas duas aqui. A aula passada, que ela, infelizmente, ela começou já muito tarde, tá? E a aula que eu já tinha gravado, né? Porque aí vocês iam ver o contexto inteiro, tá bom? Aí agora, ó, a Laura já deixou disponível para vocês a análise da atividade 2, tá? Já tá tudo ok. Amanhã já tá disponível para vocês. Logo a partir das 13 horas já tá disponível, tá bom? É, essa aula de hoje aqui, ó, essa atividade hoje, lembrando que ela é do, ó, tem a folha, eu vou só fazer um teste aqui, pessoal, que nossa plataforma ela teve algumas atualizações e deixa eu ver aqui se a SAP 2 está ok, carregou. É porque eu tô preocupado aqui. É, e a folha, né? Beleza, a folha tá aqui.
Aí, galera. Lembra que na aula passada eu expliquei para vocês, tá? Como é que funciona a geração de energia alternada, tá? A aula foi mais demorada, por isso que essa primeira aula eu falo da geração de energia alternada. Lembra uma atividade, se eu não me engano, acho que foi a atividade 4. Aí lembrando que isso aqui é um modelo de motor, tá? Isso aqui é um motor monofásico, esse aqui é outro. Aí lembra que eu mostrei as várias arquiteturas para vocês, né? Tem um motor de polo sombreado, tem um motor de fase separada, split phase ali, tá? Tem várias arquiteturas, inclusive no que tange, né, a motor elétrico monofásico, é uma das técnicas utilizadas aí para ele dar aquele primeiro start de giro, é utilizar um capacitor, tá? Mas tem motor monofásico que não há necessidade de capacitor, tá? Então são várias técnicas. A gente fez isso aqui na aula passada, tá? E nessa aula de hoje, né, ela vai se conectar lá na frente no módulo 3 com eficiência energética, tá? Só que aí na aula passada eu expliquei sobre o motor, né, que o motor ele dá partida, né, e a partida ela é até 8 vezes a corrente nominal, tá? Naquele período pequeno transitório, tá? E aí, quando você constrói o motor, lembra que eu mostrei lá na aula passada? Vou pegar emprestado aqui, ó. Material aqui, ó, do Procel. Motor elétrico. Na hora que, independente se ele é mono ou trifásico, ele tem várias informações. Deixa eu ir lá na tabela. Ó, aqui, ó. Isso aqui seria uma tabela de um motor numa situação real. Aí lembra que eu falei que o motor ele tem um comportamento anômalo, que a corrente chega até 8 vezes a nominal, tá? A gente vai ver isso melhor explicitado, né? Lá na UC de instalação industrial, tá? Mas aí tem o fator de serviço. Esse fator de serviço é porque você pode rodar 15% a mais, né? Do nominal ali, né? Então tem uma corrente que roda no fator de serviço ali, tá? Tem os tipos de ligação, estrela, triângulo, que eu posso ligar a ele, tá? Aí se for trifásico, geralmente é triângulo, tá? O normal é triângulo, mas aí a gente utiliza técnicas dependendo da potência lá, tá? E aí tem uma informação que eu preciso já dar spoiler para vocês, que é essa informação aqui, ó. Ele, dependendo ele mostra como ângulo, ou ele mostra como cosseno de φ, ou então, em vez dele escrever cosseno de φ, né, pode ser escrito como cosseno de φ ou FP, fator de potência, tá? Então, às vezes ele tá aqui FP e aí dá esse valor. Esse fator de potência, ele o número aqui, ele vai de 0 até 1. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, lembra que eu falei no início da aula passada? Ela recomenda que o FP, que é a mesma coisa do que o cosseno, posseno aqui, cosseno de φ, né, do ângulo, que é 0,92. Esse motor, naturalmente, ele é 0,82. Então, você concorda comigo que ele não está segundo a recomendação da ANEEL? Ah, professor, então esse motor está com defeito, joga fora, né? A indústria vai jogar fora ou mandar fazer outro. Não. Dependendo da qualidade, da construção do motor, ele vai apresentar
um fator de potência natural, que é o fator de potência dele. Então, tem motores com melhores técnicas de construção. Quanto melhor a técnica de construção, mais próximo de um ele vai estar. Quanto pior a técnica de construção, mais próximo de zero ele vai estar, tá? Então, esse motor em particular, ele tem fator de potência de 0,82, tá? Existem motores. Ah, professor, é só porque ele é de 10 CV, isso aqui é de 10 CV, tá? Aqui tá falando, ó, o de fora é quilowatt, tá? Então ele tem 7,5 quilowatts, tá? Ou 7.500 watts. E a equivalência dele em cavalo vapor aqui é de 10, ou seja, ele é de 10 CV e segundo a tabela do motor, ele equivale a 7.500 watts de potência, tá? Então, aí lembra que eu falei que a prioridade é olhar na placa do motor. Caso eu não tenha a placa do motor, eu só tenho a potência, aí eu vou fazer os cálculos teóricos, tá? Mas é melhor para eu conduzir esses cálculos, eu usar a norma técnica de distribuição da concessionária, tá? Isso eu estou só criando as possibilidades, né? Mostrando para vocês entenderem aqui. Aí, se de todo caso eu não tenho a placa do motor, tá ilegível, eu não tenho acesso por algum motivo a, a norma técnica, depois eu explico para vocês como que vocês vão acessar ela, tá? A norma técnica da concessionária de energia local, aí sim você vai fazer, né, mão ao cálculo, né, sem utilizar essas informações. Aí no caso do exercício, você vai fazer um parecer, né? O parecer teve uma tarefa que vocês fizeram aí no 4, lembra? Que tinha uma tabela, você tinha que colocar de modo decrescente, ou seja, do maior consumo para o menor, os equipamentos, e fazer uma análise. Aqui é justamente isso, né? Você, futuro eletrotécnico, você pode fazer um laudo, né? Ou um parecer técnico. O laudo, o parecer técnico é uma opinião técnica, tá? E você é habilitado depois que você faz você se forma, né? Leva lá no seu conselho de classe, você vai estar habilitado para fazer laudos, tá? Então, baseado nas informações que você tem, você vai emitir uma opinião técnica, tá? E aí ele quer que você faça um parecer sobre esses motores, né? Então você já sabe de cara que esse motor aqui, ó, o dele tem 0,72, ou seja, ele é pior do que esse modelo aqui da Procel. Então ele é ruim, tá? Então você já sabe que um fator de potência menor que 0,92, ou seja, 0,92, é ruim, tá? Professor, se existe esse no mercado, deve ter existido uma solução. Boa pergunta. A solução é fazer a correção do fator de potência. Você consegue intencionalmente, utilizando um banco de capacitor, para fazer o que? Essa correção. Na prática, essa correção, né? Lembra que eu falei que não existe almoço grátis na aula passada? Para você gerar energia, você tem que gerar um campo eletromagnético muito forte através de um eletroímã lá na geradora de energia, lá na hidroelétrica, por exemplo. Do mesmo jeito, para eu gerar um torque otimizado no meu motor, na minha indústria, eu preciso gerar campo magnético. Esse campo magnético, lembra que eu fiz até um desenhozinho na aula passada, uma bobina aqui de um motor, ó. Aí a corrente elétrica passa desse lado aqui, ó, vai nessa direção, vai nesse outro aqui, ó, nessa outra direção, e aqui fica o eixo, né? Ou seja, esse motor ele pode girar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Aí lembra que eu falei que um motor, na hora que a corrente passa,
vai aparecer um campo eletromagnético aqui em volta do enrolamento, e uma outra consequência é aparecer um vetor força. Quando eu falo vetor força, o que que você entende? Um vetor força é um agente que faz algo. No caso, ele faz força lá na bobina. Ele movimenta a bobina sozinho. Ah, então é isso, professor, esse termo que o senhor explicou para a gente, o vetor força, é como se eu tivesse uma mão invisível aqui, né? Ou um pé invisível pedalando aqui esse motor. Não tem lá, acho que eu até falei essa analogia lá, ó, lá no motor do carro, não tem um tal de vira-brequim? Para cada recorte desse aqui, você não tem uma biela e não tem um pistão aqui, ó. Um motor de 4 cilindros, ó. E vai estar cada pistão, cada biela vai estar interligada com essa parte aqui, ó. É como se eu tivesse duas pessoas super fortes pedalando aqui, ó, sincronizadas aqui, ó. Enquanto os dois pés esquerdos dessas duas tá para baixo, o outro tá para cima. Do mesmo jeito, em vez de ser um pistão, uma biela, eu tenho uma força para baixo aqui, ó. E na hora que ele dá a volta, essa força ela vai estar para cima, semelhante a um motor de combustão interna. Só que essa força, em vez de ser de explosão lá no pistão do carro, né? O motor, o motor de carro de passeio, ele tem basicamente 4 válvulas aí, né? Ou seja, ele tem 4 pistões aí, né? 2 a 2 faz o movimento ali de força ali no motor, no trem de força, né? No eixo, que é o vira-brequim aqui. Já no motor elétrico, é a força magnética que aplica uma força invisível na bobina e faz o motor girar sozinho. Então, esse é o tal do almoço que não é grátis. Para eu gerar essa força invisível, eu tenho que gerar campo magnético. Se no motor eu não gerar campo magnético, não tem essa força invisível aí girando o motor. E aí vai ter um custo. Esse custo, lembra que na aula passada, né, não tem a potência aparente, tem a potência que realiza trabalho e tem a potência dissipada. Essa potência dissipada, ela é consumida para gerar esse campo magnético. Professor, peraí, captei a vossa mensagem, o enigmático guru, captei. Peraí, então quer dizer que se eu zerasse essa força aí, né, eu zerasse esse consumo de energia, por exemplo, eu colocasse o motor ou o gerador para ter um fator de potência igual a 1, o ideal, né? Quer dizer que eu não teria criação de campo eletromagnético. Se eu não tenho criação de campo eletromagnético, eu não tenho realização de trabalho. Seja elétrico, lá vindo do gerador, né? Da hidrelétrica, seja mecânico, girando seu motor lá no processo produtivo. Então quer dizer que eu tenho que gastar um pouco para gerar esse campo magnético. Aí esse 0,92, né? Pensa o de 0 a 1 como de 0 a 100%. O 0,92, professor, agora entendi a lógica. O 0,92 quer dizer que desse 100%, 92% vai ser para realizar trabalho elétrico, se for um gerador fornecendo energia, se for um motor gerando torque, para gerar trabalho mecânico. E os 8%, pela lógica, professor, o complemento para 100% seria o quê? Seria a energia mínima necessária para ele gerar esse campo magnético, para o gerador ele transportar energia lá da geração até chegar na sua indústria e para o seu motor na sua indústria
girar sozinho. Então é necessário, né? Então quer dizer que na prática, igual o fator de potência igual a 1 para máquinas elétricas você nunca vai encontrar, tá? Agora, se for um forno elétrico, se for uma máquina dedicada a gerar calor, aí sim, tá? Porque a máquina dedicada a gerar calor, ela só gera calor. Ela não precisa gerar campo magnético para gerar esse calor, tá? A própria corrente elétrica fluindo ali no condutor, ela gera essa energia, né? O efeito Joule, tá? Aí, nesse caso, eu não preciso sacrificar energia nenhuma para aquecer lá numa padaria um forno elétrico, por exemplo, de uma padaria ali. Mas já quando eu falo de motor, de máquina elétrica em modo motor ou em modo gerador, aí sim, o ideal é eu consumir 8% desse total, né? Ah, professor, então quer dizer que esse 8%, professor, ele vai ser só o necessário aqui para ele gerar o campo magnético e para ele fazer o trabalho dele? Isso, olha, ó, você captou a mensagem. Agora que você entendeu o contexto, agora a gente pode fazer o contexto. Isso aqui eu tudo estou revisando da aula passada, tá? Ó, agora a aula de hoje, né? Você vai ter que calcular os dois, ó. O A aqui, ó. Se o fator de potência for o natural, né? O do motor, o que veio lá na placa, tá? Que é esse, ó. Nesse caso, desse exemplo é 0,82. No caso do de vocês aí é 0,72, tá? Aí, ó, inclusive ele fala, ó, corrigindo, ó, teve fator de potência corrigido, ó, de 0,72 para 0,95, ou seja, você vai utilizar chama banco de capacitor, tá? Então você vai acoplar nesse circuito, né? Nesse circuito aqui do motor, capacitores. Aí esses capacitores vão ajudar a equalizar essa quantidade de fluxo magnético, né? Diminuindo ela para 8%, né? O complemento, eu estou falando 8%, que é o complemento de 0,92, tá? Então, se um motor ele foi projetado, ele só consegue ter um fator de potência de 0,72, se você fizer a conta, então quer dizer que 72% ele utiliza para gerar torque. O restante, aí, o complemento, né, que seria 38, né? 38%, não, 38 não, 28, né? 28% ele utiliza para gerar campo magnético, ou seja, ele está desperdiçando a geração de campo eletromagnético, tá? Ele precisa desses 28 só utilizar 8%, tá? Ou seja, ele precisa enxugar esses 20 e só utilizar o 8 que é o necessário. Entendi. Vou até deixar isso aqui do Procel aqui de lado, tá? E aí essa analogia aqui, ó, eu até comentei lá um pouco na aula passada. Vou deixar o GIF animado aqui rodando. Aí essa analogia que é muito utilizada nos cursos técnicos, nos cursos de engenharia elétrica, tá? A analogia do chopp, né? Ainda mais que esse calor, né? Para quem gosta aí já deve estar babando ainda. Então essa analogia do chopp aqui, ó, a energia real, a que vai mover, que o que se espera é ser 92%, é o chopp em si. Agora a espuma aqui, ó, a espuma de qualquer jeito ela vai ser gerada, né? Se você abrir a serpentina bem devagarzinho, vai gerar espuma, mas só com um pouquinho, tá? Agora, se o cara te atender na má vontade e abrir essa serpentina muito forte, ele vai gerar o quê? Uma espuma muito grande.
dependendo da força que ele vai fazer isso, ele vai gerar mais espuma do que chopp, né? Ou seja, na hora que você começar a beber, ó, só vai ter isso aqui de chopp. Ou seja, ele, em termos leigos, né, ele tá pagando o quê? Para trabalhar, né? Você já percebeu que se ele gerar muito campo eletromagnético, né, ele vai desperdiçar muita energia gerando campo magnético e o restante para realizar trabalho. O ideal, né, no mundo ideal, seria ele usar o 100%. Mas como para o motor girar sozinho, eu preciso de campo magnético para ele gerar as forças em oposição, tá? Por isso que eu coloquei esse GIF animado aqui, ó, porque ele está gerando o quê? Deixa eu parar ele aqui. Deixa eu parar aqui, ó, ele está gerando forças em oposição aqui, ó. Para ele gerar essas forças em oposição, ele precisa de campo magnético. Se eu não tiver campo magnético fluindo, essas forças elas vão que se esvair. Ela não, na verdade, ela não é que ela vai se esvair, ela nem vai ser criada. Melhor, corrigindo aqui a analogia. E para isso, por que que chama fator de potência, né? Por que que é o cosseno do ângulo? É porque é uma analogia com a trigonometria, né? Com o triângulo pitagórico, com o triângulo retângulo, tá? Essa alegoria, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo aí, né? Essa, nos livros lá de física, né? Ele fala que o cálculo do fator de potência é numericamente igual ao cálculo do ângulo do cosseno, tá? Quando ele diz que é numericamente igual, o método matemático ele serve para você resolver o problema. Só que o método matemático original é para resolver questões de você achar os lados do triângulo, tá? O matemático. Aí quando ele fala que é numericamente igual ao cálculo, né, das hipotenusas dos lados do triângulo retângulo aqui, né? Ele quer dizer que o mesmo cálculo que serve para geometria serve aqui para aferição de potência, né? Potência total ou aparente, potência que realiza trabalho e potência reativa, que é a potência, né, consumida para gerar o campo magnético. Então é numericamente igual, só que as teorias são diferentes. Uma é a teoria matemática de geometria, trigonometria, né? Geometria mais trigonometria, e a outra é a teoria física. E elas são numericamente iguais, não quer dizer que elas são iguais, são numericamente iguais. Então você usa o mesmo cálculo numa, numa explicação literal aqui, né? Então você vai fazer o cálculo. Eu já vou colocar, ó, no último slide aqui, ó. Primeiro passo, lembra que eu falei que prioridade, você vai lá na placa do motor. Professor, não tem a placa do motor. Bom, então você vai lá na norma técnica de distribuição da concessionária de energia local. No caso, você vai lá no site da Equatorial e pega a NT. Já vou passar a Capivara, a NT 04. Mas calma que nós vamos ter oportunidade de você ver isso melhor, mais a fundo. Ou você vai utilizar o que a gente utiliza lá no livro de física, que é essa conversão, ó, 1 CV, um cavalo vapor é igual a 736 watts, tá? Então ele não dá esse dado para você, tá? Mas o que que o elaborador dessa questão ele quis, né? Ver se você estava entendendo aqui, né? Ele quis ver se você assistiu a minha aula, viu eu falando sobre fator de potência, tá? E aí esse dado ele está implícito, ou seja, eu acho, se você olhar no seu livro aí de eletricidade, se eu não me engano, acho que é no volume 2 que são dois volumes, você vai encontrar esse conceito aí, tá? Então ele quer saber se você sabe esse conceito, se você sabe da onde que você vai extrair esse dado. Aí por isso que eu estou falando, você extrai esse dado, né? Ou do própria placa aqui, ó, que ele fala que 7,5
quilowatt é igual a 10 CV, tá? Se você não encontra essa informação aqui, você vai utilizar essa, é, essa relação aqui, né, matemática, tá? Ou seja, eu vou pegar os 736 vezes 7,5, aí eu acho a potência em watts, que é 5.520. O ângulo, você vai utilizar a sua calculadora científica aí, ó. Vamos usar essa daqui, que essa é mais fácil. Essa aqui é a Cássio. Você vai vir aqui, ó, Shift, né? Segunda função, ó, cosseno. Aí tá vendo? Cosseno a -1 é a mesma coisa que arco cosseno. Dependendo da calculadora que você utiliza, do software aí no computador, ou ele vai aparecer cosseno elevado a -1, que é a mesma coisa, ou então ele vai aparecer arco cosseno. Na calculadora gráfica aqui, ó, ele aparece assim, né? Que é do inglês, sino, cos, né? Cossino, tangente. Tá vendo? A segunda função aqui é assim, quer dizer, arco, seno. Arco, cosseno, a cos, né? Arco, cosseno, a tan, né? Que é arco tangente. Já na científica, que é a mais comum, ela aparece com uma outra nomenclatura. Então, toma cuidado com essa questão de nomenclatura. Você vai pôr aqui, ó, não é 0,72? Igual, ó. Opa, o arco cosseno de. Ah, foi mal. Teria que colocar o arco cosseno de 0,72. Eu coloquei 72. É porque 72 não é um valor possível, tá? É de 0 a 1, ou seja, o 0,72 ele está entre 0 e 1, tá? Por isso que deu erro matemático. Então, ó, um ângulo de 43,94 graus. Beleza. Então, um ângulo relativamente grande, né? Quase 45 graus aqui, ó. E aí, ó, a potência aparente, você faz a relação aqui do cosseno aqui, ó, que a potência aparente aqui, ó, vai ser igual. O cosseno, né, o cateto adjacente pela hipotenusa, que é a potência aparente aqui, ó. Então, você utilizando a lei do cosseno aqui, ó, você vai encontrar que a potência aparente, que é a hipotenusa, ó, vai ser igual à potência ativa dividido pelo fator de potência, que é 0,72. Aí aqui você tem que pôr o valor do arco, tá? Deu 7.666. Já a potência aparente, que é aqui, ó, aí você vai utilizar a lei do seno. O seno desse ângulo aqui não é o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, a potência reativa pela potência ativa, ó. Por isso que eu utilizei o seno aqui, ó. Por que que eu tive que achar o ângulo? Porque utilizando o valor do seno no ângulo, eu acho o arco dele aqui, que aí a potência reativa deu 5.319. Agora, vou dar uma de telecurso 2000. Vamos pensar um pouco. Para eu gerar 5.520 watts, ou seja, praticamente 5,5 mil watts, eu tive que consumir 5.319, ou seja, eu tive que utilizar quase o mesmo tanto de energia que eu vou utilizar para dar torque no motor para gerar campo magnético. Você percebeu? Então essa eficiência, ó, tá muito baixa. Por isso que você tem que fazer a correção do fator de potência colocando o banco de capacitor em paralelo, tá? Agora, deixa eu ir lá no último slide aqui, ó. Agora, deixa eu ver, acho que está nesse slide aqui, ó. Agora, eu fazendo a correção do fator de potência, ó, primeiro cálculo é do mesmo jeito, né? Porque a potência é em conformidade que o motor ele é de
Um CV, né, equivale a 736, né? Então, se ele é de 7,5 CV, então eu vou multiplicar 7 vezes e meia, né, que dá 5.520 que a gente já tinha achado. Agora eu tenho que achar o ângulo. E esse fator de potência ele é até melhor do que o que a ANEL recomenda, tá? Então, em vez de ser 0,92, ele é 0,95. Isso acontece, tá? Mas nunca acontece de ser igual a 1, tá? Próximo de 1 você consegue, mas igual a 1 não, tá? Falando de máquina elétrica, isso é só para máquina elétrica, tá? Então, arco, cosseno, você vê aqui, ó, cosseno a -1 de 0,95. Naquela hora deu erro que eu coloquei 72, né? Aí 18,19 graus. Você percebeu que ele diminuiu a quantidade de grau aqui, ó? Ou seja, ele utilizou só um pouquinho de energia para gerar campo magnético. Agora, calculando, ó, pelas fórmulas que a gente já tinha deduzido aqui, ó, a potência aparente total do sistema deu 5.800. Beleza, ó, o total. Agora, achando a potência reativa, né, que foi a potência consumida para ele gerar campo magnético, só foi 1.813. Lembra que ele gerou quase a mesma quantidade de energia, foi 5.300, né? 5.300 só para gerar campo magnético, para ele gerar praticamente um pouco a mais, né? Ou seja, ele estava com um ângulo de 43 graus, né? Estava consumindo muito reativo. Agora, corrigindo, né? Diminuindo aqui para 18,19 graus aqui, ó, ele teve um consumo dos 5.800, 1.813 foi para gerar campo magnético. Os 5.520 foi o quê? Para gerar trabalho elétrico. Então, qual que é a conclusão que você tira disso aqui, ó? Vou colocar isso aqui, ó. Geralmente, essa tabela que vocês estão vendo aqui é um recorte de uma tabela que você encontra na, na norma técnica na 04 da Equatorial Goiás. É mais ou menos desse jeito que você vai encontrar a tabela, caso você não tenha a posse das informações da placa do motor, tá? Você utiliza essa. Em último caso, você faz as contas que a gente acabou de fazer agora aqui. Porque a tabela, na verdade, essas contas já foram feitas, ó. Motor de 1 CV igual a 0,25 kW, um quarto de CV, um terço, ó, até chegar em 75 CV, tá? Isso aqui é para motor trifásico, no caso aqui. E aí, você não tem que gerar um parecer, né? Uma opinião técnica aqui, ó. Olha só, ainda fiz os dois desenhos aqui para você entender, ó. Tá vendo que ele consumia quase os 520, né? Que era 500 não, 500 não, 5.300 mais ou menos, para gerar 5.520. É como se ele ganhasse um salário de 5.500 e aí ele, desse salário, ele gastasse o quê? 5.300, tá? E só sobrasse 200 para ele pagar as contas, né? Será que vai dar para ele fazer uma feira? Não vai dar para fazer nada, né? Ou seja, ele está pagando praticamente para trabalhar, né? Se fosse um ser humano. É a mesma coisa. Esse motor, ele não está tendo eficiência. Por isso que a gente tem que aplicar a correção do fator de potência. Aí corrigindo, ó, tá vendo que o ângulo dele diminuiu? Porque o ideal é essa hipotenusa, o maior lado, virar o quê? O cateto oposto, o lado oposto aqui, ó. O ideal é a potência aparente ser igual à potência que realiza trabalho, ou seja, ele utilizar toda a energia. Mas quando eu falo de máquina elétrica, isso é impossível, tá? Aí por isso que a ANEL recomenda utilizar 0,92. Entendeu o raciocínio? Então aqui, ó, só para vocês que
Pessoa tem que escrever igualzinho o senhor fez? Não, ó. Baseado em tudo que eu expliquei agora aqui, ó, o baixo fator de potência, isso aqui você entendeu, ó, representa que grande parte da energia consumida está sendo desperdiçada em forma reativa. No caso aqui, eu estou falando desperdiçada porque foi utilizada. Ele desperdiçou muita energia magnética para gerar o torque, não precisava disso, né? Ele podia. É aquela mesma história. Ah, você precisa comer 10 pães na hora do café, né? Tomar 2 garrafas de café. Não, você come um pão, né? Você toma um copo de café, ou seja, você não vai comer a comida do mês inteiro. É mais ou menos isso. Você não vai consumir a energia toda aí que você tem lá de demanda para gerar o torque de um motor. Cadê os outros motores da indústria? Eles precisam também dessa energia, entendeu? É mais ou menos assim, a analogia, né? Então, ó, o baixo fator de potência representa que grande parte da energia consumida está sendo desperdiçada em forma de potência reativa, né? Que é para gerar potência reativa, essa palavra tem densidade, que é para gerar campo magnético. Além disso, quando o fator de potência está abaixo do mínimo permitido no Brasil, né, conforme a ANEEL, né, 0,92, a empresa é multada. Professor, então quer dizer que se eu tenho uma indústria e o meu técnico, o meu engenheiro não corrige o fator de potência, eu pago multa? Sim. Nossa Senhora. Pessoal, isso acontece na minha casa? Não, tá? A correção do fator de potência, mesmo que você tenha motores em casa, né? Mas aí geralmente uma residência não tem motores pesados, né? Igual uma indústria ou um grande comércio, né? Com câmara fria tem, tá? Então isso só vale para clientes que têm um contrato chamado contrato de demanda. Eu vou explicar melhor isso lá em, projetos industriais, tá? Então, ó, ele pode pagar multa. Ó. Além de evitar multa por baixo fator de potência, é apenas o primeiro ganho ao efetuarmos a correção do fator de potência. Com FP, né, ou fator de potência maior, temos menos potência reativa, ou seja, uma maior parte da energia está sendo utilizada em forma de potência ativa, ou seja, trabalho mecânico para o motor girar, né? Além disso, a potência aparente diminui, o que reduz a corrente do circuito, reduzindo o desgaste nos condutores, né? Desgaste na forma de efeito Joule, tá? E permite valores menores, tá? Para a capacidade corrente de condutores e dispositivo de proteção. Ou seja, eu diminuo a corrente, eu posso diminuir a bitola e posso diminuir a proteção, ou seja, o disjuntor motor, tá? Esse disjuntor motor é utilizado para máquinas elétricas. Então é isso, pessoal. Deixa eu só fazer um registro aqui rapidamente, tá? Mas aí a gente já fechou aqui, tá? Só registrar aqui para eu liberar vocês. Mas deu tempo, ó. Foi em cima da régua aqui, ó. Só um minuto, galera. Bom, galera, então é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula. A gente já finalizou.